Os veículos Corsa 1.0 e 1.6 MPFI utilizam o sistema de injeção eletrônica Multec, modelos B10NE e B16NE. Estes dois modelos, desenvolvidos pela AC Rochester, apresentam características semelhantes, sendo abordados em conjunto nesse vídeo. Ambos são dotados de um eletroinjetor por cilindro, com estratégia de injeção semissequencial, com memória de recuperação e lâmpada de advertência. Possuem controle digital realizado por um único módulo de comando, capaz de gerenciar a ignição e a injeção de combustível. Componentes do sistema de injeção Multec B10NE e B16NE. Corpo de borboleta de aceleração. O corpo de borboleta tem a função de controlar o fluxo de ar solicitado pelo condutor. Em sua carcaça estão instalados a borboleta de aceleração, o sensor TPS e o atuador IAC. Sensor de posição de borboleta, TPS. De movimento solidário à borboleta de aceleração, o TPS tem a função de informar ao módulo de comando a posição instantânea da borboleta. Válvula de controle de marcha lenta, IAC. Fixada em uma posição estratégica no corpo de borboleta, controla a vazão de ar no regime de marcha lenta. Sensor de pressão absoluta, MAP. Localizado no painel corta-fogo do veículo e conectado ao coletor de admissão por uma mangueira flexível, tem a função de medir a pressão no coletor. Sensor de temperatura do ar admitido, ACT. Fixado próximo ao corpo de borboleta, tem a função de medir a temperatura do ar admitido aos cilindros. Sensor de temperatura do líquido refrigerante, ST. Localizado próximo à válvula termostática, tem a função de informar ao módulo a temperatura de operação do motor. Sensor de velocidade, VSS. Localizado no painel de instrumentos do veículo, tem a função de informar ao módulo a velocidade instantânea do veículo. Sensor de rotação do motor, ESS.
Localizado na parte frontal da árvore de manivelas, é montado de forma a tangenciar os dentes da roda fônica. A roda fônica, solidária à árvore de manivelas, possui 58 dentes mais um espaço vazio, equivalente a 2 dentes. O sensor ESS informa continuamente a rotação do motor e fase dos êmbolos ao módulo de comando. Sensor de oxigênio, ECO. Localizado no coletor de descarga próximo ao cabeçote, tem a função de informar a concentração de oxigênio nos gases de combustão. Bomba de combustível. Imersa no tanque de combustível, pressuriza toda a linha de alimentação até os eletroinjetores. Filtro de combustível. Localizado na linha de alimentação de combustível, próximo ao tanque, tem a função de reter as impurezas contidas no combustível. Eletroinjetores. Localizados no coletor de admissão, próximos às válvulas de admissão, tem a função de pulverizar o combustível no ar admitido dentro do coletor de admissão. Tubo distribuidor. Como o próprio nome indica, distribui uniformemente o combustível aos eletroinjetores. Regulador de pressão de combustível. Localizado no fim do tubo distribuidor, tem a função de manter a diferença entre a pressão da injeção e a pressão do coletor constante. Subsistema canister. O canister é um reservatório de carvão ativado que armazena os vapores de combustível provenientes do tanque. Quando o motor está em funcionamento, os vapores são encaminhados através da válvula de controle de purga ao coletor de admissão, onde serão queimados no processo de combustão. Módulo de ignição, DIS. Fixado no cabeçote à direita do motor, tem a função de produzir e distribuir a alta tensão que alimenta as velas de ignição. É composto por um conjunto de 2 bobinas e um módulo de potência, integrados em um único pacote.
Equipamentos para diagnose. Para executar a manutenção do sistema da injeção eletrônica Multec B10NE e B16NE, serão utilizados os seguintes equipamentos. O Scanner Captor 2000. Um multímetro automotivo. Um manômetro de pressão. Um vacuômetro. Uma caneta de polaridade. E um equipamento de limpeza e aferição dos eletroinjetores. Acesso ao código de falhas. Para acessar o código de falhas do sistema Multec, remova a tampa do quadro de fusíveis, expondo o conector de diagnose. Conecte o cabo de comunicação do scanner selecione a função Captura de falhas. O visor indicará a presença de falhas através do seu código e breve descrição. Outra maneira é através do chamado jampeamento dos bornes A e B no conector de diagnose ALDL. A lâmpada de diagnose no painel do veículo começará a piscar, apresentando o código 12. Em seguida, apresentará em ordem crescente o código referente às falhas armazenadas na memória. A pausa longa separa um código do outro. A pausa curta separa a dezena da unidade. Neste exemplo, apresenta-se o código 34, correspondente ao sensor MAP. Códigos 13, 44 e 45. Falha no sensor EGO. A primeira inspeção a ser realizada no sensor de oxigênio é através do scanner, em modo contínuo. Monitore através do parâmetro sensor de oxigênio a tensão de resposta da sonda com o motor aquecido e em funcionamento. Acelere e desacelere o motor rapidamente. A tensão deve variar entre 50 e 950 mV. Com o motor ainda em funcionamento, habilite a rotina Controle de RPM e ajuste a rotação de marcha lenta para 1300 RPM. Retorne ao parâmetro sensor de O2. O scanner deve indicar um valor maior que 700 mV. A tensão gerada pela sonda pode ainda ser observada com o auxílio do multímetro automotivo. Retire o conector do sensor com ele ainda em funcionamento e meça a tensão entre o borne do sensor e a massa do veículo. Proceda da mesma forma anterior, acelerando e desacelerando rapidamente o motor. O resultado deve ser semelhante, ou seja, entre 50 e 900 mV. Esse resultado é sinal de bom funcionamento do sensor. Se não forem encontrados os valores acima, substitua o sensor.
Verifique ainda o valor de recuperação enviado pelo módulo, medindo a tensão do lado do chicote. O valor obtido deve ser de aproximadamente 390 mV. No caso da falha, verifique o chicote quanto à continuidade e curto, ou substitua o próprio módulo. Códigos 14 e 15. Falha no sensor de temperatura do motor, ECT. Os principais sintomas observados no veículo são dificuldade de partida a frio, alteração da marcha lenta com motor frio ou aquecido e aumento nas emissões de poluentes. O modo contínuo do scanner com o parâmetro temperatura da água selecionado permite o monitoramento da temperatura instantânea do motor. Se estiver frio, a temperatura exibida deve ser próxima a ambiente. Se o motor estiver quente, deve estar entre 85 e 110 graus Celsius. Caso sejam exibidos valores absurdos fora da faixa apresentada, teste o sensor diretamente. Desligue a ignição e desconecte seu terminal. Ligue a ignição e meça a tensão de alimentação entre os bornes do chicote. Deve ser de 5 volts. Revise o chicote elétrico se o teste anterior apresentar resultado incorreto. Para testar o próprio sensor, meça sua resistência elétrica. A 90 graus Celsius deve ser aproximadamente 180 ohms. Com o motor frio, a temperatura de 26 graus, a resistência deve ser de aproximadamente 2,2 kΩ. O sensor deve ser substituído quando os valores de resistência estiverem fora dos limites apresentados. Código 19. Falha no sensor de rotação, ESS. O principal sintoma observado no veículo é o não funcionamento do motor. Selecione o parâmetro RPM no modo contínuo do scanner. Dê partida no motor, observando o valor exibido no visor. Deve ser maior que 450 RPM. Não apresentando este valor, proceda às operações seguintes. Desligue a ignição e desconecte o terminal do sensor. Meça a resistência entre os bornes 1 e 2 do sensor. O valor deve ser de aproximadamente 560 ohms. Substitua o sensor se o valor não estiver correto. Em seguida, inspecione a folga entre o sensor e a roda fônica. Deve estar entre 0,4 e 1,2 milímetros. Revise o chicote elétrico se os testes com o sensor estiverem corretos e o motor não entrar em funcionamento. Códigos 21 e 22. Falha no sensor de posição de borboleta, TPS. Os principais sintomas observados no veículo são falhas nas acelerações e retomada de velocidade. A forma mais simples de inspecionar o funcionamento do sensor TPS é através do rastreamento do sinal da posição da borboleta
utilizando o scanner em modo contínuo. Movimente suavemente a borboleta de aceleração e observe a mudança na porcentagem de abertura. Os valores devem modificar de forma progressiva e gradual. Em posição de marcha lenta, o valor deve ser próximo de 0,2%. Em plena potência, próximo de 652%. O sensor também pode ser verificado com o uso do multímetro. Para isto, desligue a ignição e remova os terminais dos sensores MAP, ACT e os terminais do módulo de comando. Fixe as pontas de prova nos terminais A8 e D2 do chicote do módulo. Com a borboleta na posição de marcha lenta, a resistência deve estar entre 1 e 3 ohms. Com a borboleta na posição de plena potência, o valor deve estar compreendido entre 5 e 10 ohms. Não apresentando os valores anteriores, verifique o chicote quanto à continuidade e curto. Se estiver correto, substitua o sensor TPS. Código 24. Falha no sensor de velocidade do veículo, VSS. A inspeção do sensor VSS deve primeiramente ser realizada com o auxílio do scanner na seleção Velocidade. Utilize um macaco hidráulico para levantar uma das rodas dianteiras do veículo em teste. Gire com as mãos a roda erguida e observe o registro de velocidade no scanner. Deve ser maior que 0. Para testar o sensor com a caneta de polaridade, retire o terminal AB do módulo e introduza a ponta de prova no borne B2. Ligue a ignição. Ao movimentar a roda do veículo, o LED deve oscilar, indicando a operação do sensor. Se o LED não oscilar, verifique o fusível 17 no quadro de fusíveis. O sensor deve ser substituído se o LED não oscilar e todos os testes de continuidade e curto do chicote e o fusível estiverem corretos. Códigos 25 e 81. Eletroinjetor. O sintoma apresentado pelo veículo é a falha em vários regimes de operação, devido à deficiência de alimentação. Uma forma de certificar-se de que o módulo está atuando sobre os eletroinjetores é através da oscilação dos LEDs da caneta de polaridade no período de partida ou operação do motor. Caso não oscilem, verifique o fusível 19 no quadro de fusíveis e faça os testes de continuidade e curto entre os bornes do chicote do sensor. Os módulos de comando B10 e B16 estão equipados com um procedimento de teste dos eletroinjetores que pode ser habilitado através do scanner em modo teste de atuadores na seleção teste dos eletroinjetores. Retire 3 dos 4 terminais elétricos dos eletroinjetores
e ouça o ruído característico do deslocamento da agulha interna daquele não retirado. Faça o mesmo para os outros 3. Se não escutar, verifique o próprio injetor, medindo sua resistência interna. Deve ser de aproximadamente 2,3 ohms. Os eletroinjetores também devem ser testados em uma bancada apropriada para garantir sua vazão, estanqueidade e forma do jato. No equipamento Alpha Test modelo 8100, em 1 minuto de funcionamento, operando a pressão de injeção de 2,5 bar, o volume obtido deve ser de 6 mililitros. Se não for obtido, aplique um banho de ultrassom e repita o teste anterior. Se o resultado permanecer negativo, substitua o eletroinjetor. Os códigos 33 e 34. Falha no sensor de pressão do coletor MAP. Os principais sintomas observados são a perda de potência do motor e a irregularidade de funcionamento. O scanner em modo contínuo permite o monitoramento da pressão do coletor. Em marcha lenta, a pressão deve estar próxima de 0,4 bar. Acelerando suavemente o motor, a pressão deve apresentar uma leve redução. Esta resposta indica o funcionamento correto do sistema de medida de pressão. Uma forma de verificar o sensor diretamente é aplicando, através da bomba de vácuo, pressões variadas na tomada de pressão e observar a tensão de resposta do sensor. O scanner permite a observação desta resposta e é o equipamento mais indicado para este teste. Aplique uma depressão de 0,9 bar. A tensão deve ser de 4,2 a 5,0 volts. Em seguida, aplique uma depressão de 0,6 bar. A tensão deve ser de 2,3 a 2,8 volts. Se não forem obtidas as tensões acima, inspecione a mangueira do sensor quanto à obstrução ou vazamento. O sensor deve ser substituído se o chicote estiver correto e a tensão de resposta incorreta. O código 35. Falha na válvula IAC. O principal sintoma dessa falha é a não correção da rotação de marcha lenta quando necessário, por exemplo, no acionamento do ar-condicionado. O scanner habilita uma rotina que permite verificar o funcionamento da válvula IAC. Para isto, remova seu terminal elétrico e retire o atuador do corpo de borboleta. Em seguida, conecte o terminal, ligue a ignição e ative o teste do atuador IAC. Deve ser observado o movimento livre da haste, indicando que a tensão de comando está chegando corretamente a ele. Para testá-la,
Com o auxílio do multímetro automotivo, desligue a ignição e retire o terminal do sensor. Meça a resistência entre os terminais A e B e entre os C e D. O valor encontrado deve estar entre 45 e 65 ohms. O IAC deve ser substituído se não forem obtidos os valores anteriores ou se não houver deslocamento do seu fuso. Códigos 41, 42, 63 e 64. Falha na bobina. O principal sintoma dessa falha é o não funcionamento do motor. O scanner permite a execução do teste nas bobinas correspondentes aos cilindros 1, 4 e 2, 3. Durante o procedimento de teste, afaste ligeiramente o cabo de vela das velas da ignição e verifique se existe salto de centelha. Este é o sinal de operação correta do módulo DIS e bobinas de ignição. Caso não exista, verifique os cabos de vela e o próprio módulo DIS. Com a ignição desligada, retire seu conector. Meça a resistência interna do módulo DIS entre os bornes 1 e 2. O valor deve estar correspondendo entre 180 e 220 ohms. Meça também entre os bornes 3 e 4. O valor encontrado deve ser infinito. O módulo DIS deve ser substituído se os valores apresentados não estiverem corretos. Ligue a ignição e meça a tensão de alimentação entre o borne 1 e 2 do chicote do módulo DIS. Deve ser apresentada a tensão de bateria. Se não for obtido, verifique quanto à continuidade e curto o chicote elétrico. Códigos 69 e 71. Falha do sensor de temperatura do ar, ACT. O principal sintoma observado é a falta de potência quando a temperatura está baixa ou elevada. O scanner na seleção Temperatura do ar permite verificar o valor medido pelo módulo de comando. Deve apresentar a temperatura ambiente com o motor frio. Se não for encontrado o valor anterior, revise todo o chicote. Teste ainda a resistência interna do próprio sensor. Na temperatura de operação do motor, a resistência deve ser de aproximadamente 2,2 kΩ. O sensor deve ser substituído se o chicote estiver correto e o valor da resistência incoerente. Teste do regulador de pressão de combustível. A pressão de operação dos injetores no sistema Multec B10NE e B16NE é de 3 bar. Para constatá-la, o tubo distribuidor é provido de uma válvula de acoplamento rápido, onde deve ser conectado o manômetro. Dê partida no motor e verifique se o valor apresentado é de aproximadamente 2,5 bar. Se a pressão exceder a 2,8 bar e o retorno de combustível ao tanque estiver desobstruído, substitua o regulador de pressão. Se for encontrado um valor inferior, verifique a linha de alimentação quanto a entupimentos.
o filtro de combustível quanto à saturação e a bomba de combustível quanto à pressão máxima. Para verificar a válvula de alívio de pressão da bomba, bloqueie progressivamente o retorno de combustível ao tanque. O valor de pressão deve elevar-se de forma também progressiva até aproximadamente 5 bar. Se não houver elevação, substitua a bomba de combustível. Todos estes testes foram desenvolvidos para simplificar a tarefa de diagnose e manutenção no sistema da injeção Multec P10NE e P16NE. Execute-os com cuidado, evitando danificar os terminais de conexão dos sensores, pois são os maus contatos as causas de grande parte dos defeitos nos sistemas de injeção de combustível.